Dando sequência ao nosso encontro com você, aqui na TV Galega, programa Mulheres, sempre às quartas-feiras, né, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana. Semana especial, mês especial, já estamos no tempo da Quaresma e também já estamos vivendo mais uma campanha da fraternidade. Assuntos, a partir de agora, sendo colocados também em evidência, com meu convidado aqui, o Padre João Humberto. Padre João Humberto, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado Denise e todos que estão nos acompanhando pela TV Galega. Uma alegria neste tempo favorável, né, para a nossa oração, nossa vida espiritual, estar também aqui nessa partilha. Obrigado. Tempo favorável para a oração, para a vida espiritual, tempo de Quaresma, né, Padre? A Quaresma é esta preparação, caminho que a gente é convidado a fazer até a festa da Páscoa, né? Eu costumo dizer, a maior festa merece a melhor preparação, e assim a gente deve entender também este tempo quaresmal, esses 40 dias, né? Não é um tempo em si de tristeza, né, de isolamento, mas para que a gente se refaça, para que aprenda a reconhecer aquilo que é importante e essencial, né? Tempo de uma parada, uma revisão de vida, e o quanto isto espiritualmente é necessário, é importante, né? Para que isto seja um caminho bem feito de renovação da vida, para que isto de bom possa ser também apresentado, acolhido junto da Páscoa, da ressurreição, que é também então nossa renovação de vida. E assim, né, Padre João Humberto, a Quaresma, que começa com a quarta-feira de cinzas, aquele momento que a gente acompanhou assim as igrejas cheias, há várias celebrações, diferentes horários, para poder realmente receber um número grande de fiéis. Sim. E mais uma vez esse ano a gente percebeu que realmente as pessoas estão envolvidas. E aquelas que não foram também estão sendo convidadas a poder acompanhar ao longo das próximas semanas todo esse momento, realmente, né, de envolvimento a mais, digamos assim, com essa parte espiritual, com essa parte da religião. Sim, com certeza. Quarta-feira de cinzas é um dia muito conhecido, eu diria assim, até culturalmente, né, para além da vida da igreja, mas todos sabem, esperam o início da Quaresma pelo sinal das cinzas, né, que é um sinal muito forte para a nossa oração, para a antropologia, né, daquilo que a Quaresma representa, né, este reinício, este recomeço, né, das nossas escolhas, penitências, prioridades, né. A cinza é o final de uma história, né, algo que foi queimado, destruído, mas para nós elas são recebidas no início, o início do tempo da Quaresma, e que então nos marca, como diz Dom Rafael, nosso bispo, né, não nos machucam, mas nos marcam, né, são a delicadeza de Deus. Somos marcados para, na esperança, na misericórdia, fazer este caminho dos 40 dias, né? E tem também um significado muito bonito, que a cinza tem uma capacidade alvejante, né? Antes de a gente ter produtos químicos, né, as pessoas usavam cinza para lavar as roupas, né, para tirar alguma mancha. Ela tem esse poder, né? Então representa também este tempo de Quaresma como tempo de limpeza espiritual, né? Tempo de refazer esta nossa vida com este compromisso de purificação, né? Então é um sinal muito, muito forte, muito emblemático, e que as pessoas esperam, buscam receber, né? Marcando também o início da Quaresma e depois os 40 dias, é claro, mas principalmente os domingos da Quaresma, que são dias muito especiais, né, de textos bíblicos muito bem escolhidos. Este ano é o ano em que as leituras dos domingos fazem lembrar o batismo, né, o batismo que recebemos. Então, como eu digo assim, é um retiro espiritual, né, assim como a gente vai ouvindo meditações num retiro, temas que se sucedem, assim também o retiro anual para toda a igreja, todos os cristãos da Quaresma, né? A gente vai domingo a domingo crescendo, né, numa escada, com temas que se sucedem, para chegar assim prontos, renovados no dom da Páscoa. E é um tempo muito intenso, de muita oração, também de alguns símbolos, né, como se fala muito naquela questão da penitência, do jejum, um momento também de aproveitar, né, algumas igrejas vão fazer mutirões de confissão, tudo isso fazendo parte dessa preparação, a preparação para o domingo de Páscoa. Exato. Desde a quarta-feira de cinzas, né, somos lembrados na missa das grandes 3 obras quaresmais, né, que são a esmola, entendida na Bíblia como caridade, como justiça, né? A esmola não é uma coisa pequena, simples, mas a justiça acontecendo em vista do irmão, né? A esmola como aquilo que leva
ao irmão. O dom da oração como aquilo que leva a Deus, e enfim o dom do jejum como aquilo que leva a nós mesmos, né? O jejum de alimento, o jejum da abstinência de carne, como conhecemos bem, mas também hoje, né, às vezes o jejum das redes sociais, o cuidado com as palavras, né? A mensagem do Papa Leão XIV para a Quaresma este ano falava disso, né? O cuidado também com a língua, né? Então evitar a maledicência, a calúnia. Claro, isto deve ser sempre, mas especialmente na Quaresma, ouvir mais, né? Ouvir mais para fazer pontes, né, com as pessoas, acreditar no diálogo, na boa vontade, na humildade, né, dos relacionamentos, como estabelecer pontes e não muros, não criar distâncias entre as pessoas, as famílias, nas opiniões às vezes divergentes, né, mas fazer disso um caminho de diálogo, paz e unidade, né? Isto tudo deve ser exercitado com capricho mesmo, né? Diante da graça de Cristo que se renova na vida dos fiéis. E o próprio sacramento da confissão, a reconciliação, né? Que é especialmente favorecido, como lembrava, né? Com os mutirões de confissão, né? Então, nós padres nos organizamos e naquela data, né, vamos vários numa mesma igreja, né, para os fiéis ali poderem se confessar, além dos atendimentos ordinários, né, que as comunidades também já têm, mas a Quaresma exige mais, né, mais oferta, porque há muito mais procura. Olha, João Humberto, para aqueles que já há muito tempo não se confessam, tem um certo receio, tem um certo medo, não sabem como vão lidar com as suas, digamos assim, com as suas amarras, com os seus pecados na frente de um representante da igreja, como é que deve ser aquele momento ali? Uma orientação também para quem está mais tempo, né, afastado desse momento da confissão, qual é a orientação para aquele momento ali frente a frente com o representante da igreja? Antes de tudo, a gente tem que ter assim espírito de oração, né? Então é importante rezar, né? Rezar com sinceridade, né? Para reconhecer aquilo que nos pesa a consciência, né? A gente vai se arrepender daquilo que lembra, daquilo que percebe, né? E isto é a sinceridade de um coração orante. Então, antes de tudo, parar e perceber, né? Se faz tempo que eu não fiz este olhar sincero também para a revisão da minha vida. Claro, às vezes a gente pode contar com um subsídio, né? Ouvir uma pregação em relação a isto. As leituras, as missas da Quaresma, de algum modo, já ajudam muito, né, nesta revisão de vida. Nós temos hoje até aplicativos, né, sites com roteiros de exame de consciência, né, recordando às vezes aspectos que a gente não se dá conta, né, do que ainda pratica, do que já fez, né, de errado. Então, procurar, né, um bom exame de consciência, ler, né, anotar, né, algum aspecto que venha à consciência daquilo que deseje confessar, né, para o sacerdote, né? E é importante a gente vencer às vezes os medos, os preconceitos, né, que se tem, né? Não é um tribunal, mas deve ser uma casa de misericórdia, né? Lembrava muitas vezes o Papa Francisco, né? Ninguém me acusa, né? O sacerdote não está ali para perguntar, né? Apenas para ouvir, acolher, né? Porque sou eu, pecador, que me acuso, né? Daquilo que me pesa, daquilo que desejo contar, relatar, né, e fazer essa experiência da acolhida, né? Nós vamos então percebendo o quanto é importante dizer para alguém, né, que representa não só a Deus, mas a comunidade, né? Aquilo que eu fiz, pequei, não é somente contra Deus, mas contra a minha família, contra aqueles que convivem comigo, né? Mesmo que não saibam, mas vão sentir as consequências, né, das minhas falhas. Então, é uma experiência eclesial, né? Eclesial. Então, envolve a comunidade, a presença da graça de Deus que vai nos reconciliando, né? Mas isso, volto a dizer, né, sempre vai nascer de um coração orante, uma atitude humilde, e que a gente vai, né, ao longo da vida, amadurecendo e percebendo, sentindo o quanto isto é importante, necessário, pessoalmente. E a própria Bíblia diz, né, padre, que Deus, ele perdoa o pecador, mas não o pecado. Então, se a pessoa está diante realmente daquele arrependimento, quer realmente poder, né, dividir com alguém realmente aquele pecado e depois está consciente de não voltar a pecar, então vai conseguir também, né, esse perdão, essa forma de poder reconstruir ou dar sequência à sua vida de uma forma mais leve, né? Ama, né? Ama os pecadores, veio, né, para nós por isto, né? Jesus disse: os médicos, não, ou os doentes não precisam de médico, né, mas aqueles que estão doentes. Assim também
nessa humildade, reconhecer e acolher a graça, né? Querer mudar, né? Isso é fundamental, né? Querer acolher a graça do perdão. E também aproveitando, né, a Quaresma como um tempo para perdoar os outros, né? Não é uma relação só entre Deus e cada um de nós, separado dos outros, mas em comunhão, né? Como numa família, numa comunidade, num ambiente de trabalho, né? É tempo de graça, Quaresma, para perdoar alguém também. É tempo de Quaresma e é tempo também de campanha da fraternidade. O tema esse ano, em 2026, Fraternidade e Moradia. A proposta, a missão da Igreja Católica é colocar esse tema em evidência e, ao mesmo tempo, de que forma envolver esse tema com a nossa sociedade. Isso. Então, o tema da moradia é um tema muito amplo, complexo, né? E em alguns momentos também difícil, né? De ser assumido socialmente, né? Mas por tudo isso, ao mesmo tempo, é um tema importante e essencial, né? Pensemos que a moradia digna, como o grande tema da campanha da fraternidade deste ano, é essencial para todo ser humano, né? Toda a família, né? A partir de uma moradia digna, segura, com acesso a tudo aquilo que o cidadão precisa, né, para as suas relações, o seu trabalho, é a partir da moradia digna que ele terá acesso à saúde e condições de manter, né, uma vida saudável, terá acesso aos outros direitos que são oferecidos pelo bem público, terá condições de ter uma família em segurança, né, segurança do ponto de vista da segurança pública, mas também do afeto, né, às crianças, na educação das crianças, a segurança a idosos, pessoas acamadas, né, que precisam de um lar para todo o seu cuidado, né? Então, a moradia é essencial para que tudo isto possa acontecer de fato na vida destas famílias, né? Constatamos de que já há muito tempo, mas permanecendo um problema em aberto, né? Nós temos no Brasil 6 milhões de famílias em condição de moradia indigna, né? Ou mesmo 26 milhões em moradia inadequada, né? Que são conceituações diferentes, né? Por quê? Porque o cômodo, né? O espaço físico é insuficiente para a quantidade de pessoas, estão em áreas de risco, né? De risco diante de alguma catástrofe natural, né? Como tivemos também já realidades que denunciaram, né, este problema aqui em Blumenau, por exemplo. Então, como eu dizia, a distância, às vezes, de um posto de saúde, o acesso a uma escola, transporte público, tudo isto pode tornar aquela moradia inadequada ou indigna, porque impossibilita de ter acesso a uma série de direitos, né? Além disso, a própria questão de aluguel abusivo, né? Então, se orienta que uma família pague de aluguel até no máximo 30% da sua renda, né? E infelizmente nós temos realidades em que o preço do aluguel é maior do que isto, né? Então vai faltar na mesa, né? Vai faltar quando surgir alguma necessidade de enfermidade, né? E a família tiver que socorrer, claro, aquilo que é igualmente essencial, né? Então acaba comprometendo uma série de outros aspectos que são muito importantes, né? Como superar, como resolver isto? Então, envolve projetos amplos, né? Projetos de regularização, de acesso à moradia, mas isso envolve uma série de pessoas, realidades do governo, da sociedade, autarquias, né? Então, é um problema complexo, grande, mas necessário e, enquanto seja essencial, precisa ser assumido e enfrentado. O objetivo da Igreja é elucidar, trazer, né, mesmo o problema para o centro das comunidades, para que a gente perceba e acolha proximamente como ajudar, colaborar na discussão e na superação. E assim, além de proporcionar justamente esse debate, trazer para a discussão esse assunto das moradias, a Igreja desenvolve também ações, projetos para poder acolher ou ajudar as famílias que mais necessitam. Como é que é, por exemplo, também esse trabalho aqui na nossa cidade, né? O que tem de concreto justamente nesse estender a mão da Igreja para essas famílias, padre? Aqui em Blumenau nós temos, por exemplo, a Caritas, né, que é a instituição a nível de mundo que organiza, não a única, mas que organiza as ações sociais e caridade da Igreja, né? Temos também a Caritas Diocesana aqui de Blumenau e, por exemplo, a Pastoral do Migrante,
que representa um pouco uma demanda de que nós temos na acolhida de imigrantes que vêm para Blumenau, e que às vezes vêm desconhecendo a realidade da nossa cidade e são mais vulneráveis, como dizia, para encontrarem moradia num ambiente de risco, porque às vezes nem sabem onde pega enchente, por exemplo, às vezes são também vítimas de algum engano, como dizia, um aluguel abusivo, a distância de onde vão residir e de onde conseguem um emprego. Então isto às vezes afeta muito a dinâmica da vida familiar, que vai impedir que o casal, todos da família trabalhem, quem é que vai cuidar dos filhos, como organizar isto, Então há uma série de dificuldades neste sentido, A Pastoral do Migrante e a Caritas desenvolvem, por exemplo, o trabalho de aulas de português, que às vezes vem, por exemplo, do Haiti, com a dificuldade na língua. Então, como encontrar a moradia, o acesso aos documentos, a ponte com os órgãos do governo, como regularizar estas situações. Às vezes, pessoas que vêm com um diploma, mas precisam regularizar isto também no Brasil para poder atuar, Então, isso tudo precisa ser encaminhado, acolhido, É um pouco fazer ponte entre aquilo que o governo já oferece, muitas vezes muito bem, mas precisa aproximar as pessoas dos seus direitos, do seu acesso, desse conhecimento, para que isso possa ser assumido e efetivado. A nível de não termos um trabalho específico, como em outros lugares tem a pastoral das favelas, a pastoral da moradia, nós aqui em Blumenau não temos, mas um pouco sensibilizar as nossas comunidades para esta acolhida. Às vezes é o vizinho que não tem um banheiro adequado, não tem uma estrutura adequada para cuidar de uma pessoa idosa dentro da sua casa, não conhece a ajuda de um contraturno escolar para as crianças, uma creche. Então, tudo isto é cuidar do lar, cuidar da casa. Dizia, não um ambiente físico, mas um ambiente afetivo, humano, que precisa ser muito bem acolhido e equilibrado. Então, são várias dessas realidades que, para todas as pessoas, devem ser muito práticas de viver nesta campanha. E isso vem ao encontro do lema desse ano também, ele veio morar entre nós, olhar no próximo a figura de Jesus? Sim, ele veio morar entre nós, ele habitou entre nós quando se fez carne, a leitura do Natal, o Papa Leão XIV, na mensagem da campanha da fraternidade, lembrava de Nossa Senhora, ele diz, olha, Jesus nasceu numa manjedoura, não tinha casa, não tinha casa quando ele nasceu. Então, textos fortes, importantes, e o quanto a experiência do Cristo, a experiência da nossa fé bíblica, vai fundamentar todo este trabalho da campanha da fraternidade também. Oferecer casa, moradia a alguém, acreditar, defender que a moradia digna, adequada, é um direito de todos, deve ser garantido, buscado, é compromisso de fé cristã, porque assim o Cristo nos inspira, e diz no discurso das obras de misericórdia, quando os justos se perguntarão, quando foi que fizemos o bem, Senhor? Não lembramos. Ele dirá, quando fizestes a um desses pequenos, dos menores, foi a mim que o fizestes. Então, é nosso compromisso de fé, saber acreditar de que isto se realiza ao Cristo, a Deus, ao mesmo tempo que é feito na pessoa do irmão e, sobretudo, aquele que está necessitado. E esse ano mais do que nunca, justamente com essa campanha, com a temática colocando no centro a questão das moradias. E a campanha, ela se desenvolve ao longo de todo esse período de Quaresma? Especialmente, a campanha, ela não termina na Quaresma, ela se estende inclusive até o final do ano, até pelos projetos sociais que depois são, junto da coleta, financiados, aprovados e acompanhados ao longo de todo o ano. Mas ela é desenvolvida, divulgada, lançada e divulgada com o espírito quaresmal. A Igreja nos pede que a Quaresma seja um tempo de conversão, não só pessoal, mas também eclesial, comunitária. Não pode ser um dado privado, de quem se fecha em si mesmo, mas justamente porque vai ao encontro do irmão. Não há só o meu pecado pessoal, mas estruturas de pecado, estruturas de injustiça no mundo que o cristão precisa assumir e converter. E para que isto aconteça, a Igreja no Brasil assumiu, imitando de outros países, uma campanha social, que é a campanha da fraternidade. Então,
é um pouco esta oportunidade feliz, necessária, de cada ano trazer para o debate da comunidade de fé um tema, uma urgência até, né? E este ano a questão da moradia. Padre João, a sua mensagem final e ao mesmo tempo também a sua bênção, para quem nos acompanhou até aqui, para quem ficou muito atento a tudo que foi colocado assim com muita propriedade nessa nossa entrevista. Então, agradecendo pelo convite, agradecendo a Deus pelo dom da nossa vida, que deve ser cuidada da vida da graça, cuidada com capricho, com seriedade, às vezes na solidão que nos faz rezar, olhando bem para dentro de si, mas que também nos leva aos outros, a rezar com os outros, e assim uma oração que seja também de caridade. Desejo que esta quaresma possa se confirmar para você, sua família, suas intenções, como um tempo favorável de reconciliação, de muita saúde, proteção de Deus, e que isto leve à profunda renovação da vida. Precisamos de Deus, precisamos estar conosco mesmos, sinceros, felizes, contentes, precisamos estar com os outros para que isto tudo se confirme. Aquilo que pedimos a Deus, Ele nos dará para dar fruto, certamente não para guardar numa prateleira dentro de nós, mas para dar fruto a todos aqueles que nos cercam, acompanham. Que a quaresma, nos trazendo este tema da moradia, a importância da casa, que é um lugar de aconchego, de memórias afetivas, de compartilhar a vida, conhecendo as coisas boas e as difíceis uns dos outros, no nosso lar, a nossa família, possa ser esta verdade da nossa vida que vai se santificando no cotidiano, que é a realidade que deve ser assumida e conduzida ao grande projeto de Deus. Que este Deus bondoso nos abençoe, confirme e conduza à felicidade da Páscoa de seu Filho, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre João Humberto, muito obrigada. Estou muito feliz em tê-lo hoje aqui conosco e passar essa mensagem tão linda, esse envolvimento que é uma tarefa diária para todos nós, com certeza. Não só nesse momento de quaresma, mas que a gente leve isso para a nossa vida. Obrigada, tá? Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. É isso aí. Gente, intervalo comercial e na sequência tem muito mais, tá? Caminhando para a reta final, vamos falar sobre essa relação também nas empresas, a formação de líderes e mais do que isso, a união da equipe, fazendo a diferença com um bom gestor, com um bom líder. A gente fala sobre isso no nosso último bloco. Eu volto já.